Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Está na hora de falar de futebol e do assunto que marca a atualidade esportiva. Os incidentes em Guimarães entre os adeptos do Vitória e a polícia no jogo de ontem com o Futebol Clube do Porto. É nosso convidado especial Júlio Mendes, presidente do Vitória de Guimarães. Olá, boa noite. Obrigada por estar aqui connosco mais uma vez na RTP Informação. Estão também connosco em estúdio Jorge Silvério, psicólogo desportivo, e ainda Bruno Prata e António Fidalgo, comentadores da RTP. É com eles que vamos falar desta polémica e vamos então ao filme dos acontecimentos ontem no Guimarães-Porto, que ficou marcado por confrontos. Uma carga policial fez com que o árbitro interrompesse a partida. A PSP diz que apenas tentou controlar os distúrbios, mas o Vitória fala em uso excessivo da força. A carga policial deixou marcas em muitos adeptos e obrigou a interromper o Guimarães-Porto. Um dia depois, os estragos ainda são bem visíveis e o presidente do Vitória considera excessivo o uso da força, para terminar com uma simples discussão entre dois adeptos da equipa da casa. O corpo de intervenção surge por trás dos adeptos, que nada sabiam o que estava a passar aqui, e em vez de controlar uma escaramuça perfeitamente controlável entre dois adeptos ou três adeptos, que de resto, deixe-me dizer, já estava a ser controlada pelos nossos responsáveis, decidem entrar de shotguns e de bastonada, de forma que geraram um pânico absoluto. A carga da polícia de intervenção provocou o pânico na área em que estavam deficientes e muitas famílias. Como é que se justifica pelas costas de uma bancada onde só tem sócios do Vitória a assistir a um jogo, este aparato, que parece um aparato militar, de shotguns, deficientes, crianças a fugir, o pai a tirar a criança e uma carga policial em cima de toda a gente de forma indiscriminada. O comissário responsável terá sido ultrapassado e o clube exige uma explicação do ministro da Administração Interna. Eu vou aguardar serenamente que o seu ministro apure ou mande apurar o que aconteceu aqui, para que isto não aconteça em mais nenhum estádio. Isto não é normal. O comissário foi ultrapassado, não é? Também o comissário não controlou esta carga. A informação que eu tenho é de que o comissário foi completamente ultrapassado. E que terá sido ele que depois conseguiu chegar aqui e conter o que estava a passar. Esta segunda-feira, em comunicado, a PSP explica que foi obrigada a intervir nos confrontos entre adeptos vitorianos, que os meios policiais foram alvo de arremesso de objetos e que por isso tiveram de recorrer a disparos de shotgun. O balanço são 2 adeptos detidos e ferimentos em mais de uma dezena de polícias. Mesmo assim, em Guimarães ainda se esperam explicações para tantos prejuízos e tanta violência que fica bem exemplificada nestas balas de borracha que são muito fáceis de encontrar aqui no estádio Dom Afonso Henriques. Hélder Marques Sousa e Pedro Manajás, RTP em Guimarães. É o filme dos acontecimentos, são incidentes que marcam ou que marcaram o jogo de ontem entre o Vitória de Guimarães e o Futebol Clube do Porto. Júlio Mendes, este comunicado da PSP pedia explicações hoje de manhã, quando falamos consigo, quando o Hélder Marques Sousa falou consigo. Temos esta resposta da PSP, que fala numa rixa entre adeptos, que diz que foram acionados meios policiais para esse setor e que foi colocada em causa a integridade física também destes agentes policiais. Com esta resposta, percebemos que é precisamente o contrário do que diz aquilo que disse hoje de manhã, o que disse o presidente do Vitória de Guimarães e também as claques que acabaram também de enviar um comunicado às redações. Que leitura faz disto, deste comunicado da PSP, o presidente do Vitória de Guimarães? Eu só posso fazer uma leitura, admitindo que a minha estrutura me está a falar verdade e de que as várias centenas de adeptos que assistiram ao que se passou estão a falar a verdade. O que me parece é que há uma tentativa de justificar uma decisão mal tomada por parte de alguém, que eu continuo sem saber quem, para ver se isto acaba por passar despercebido. Só que eu acho que este episódio tem gravidade suficiente, e já não é a primeira vez que acontece, no estádio de Dom Afonso Henriques, pelo menos. Eu tenho imagens do nosso sistema de segurança que não posso revelar, que não posso mostrar, porque a lei não me permite, e que demonstram cabalmente que existe sistematicamente um uso de uma força desproporcional sobre as pessoas.
Não vou sequer entrar aqui em tentativas de explicar porque é que este fenómeno existe. O facto é que existe. E este comunicado, na minha opinião, é uma tentativa de tentar, mais uma vez, passar um pano por cima disto e ver se isto acaba por não ser discutida de uma forma séria e se não são apuradas responsabilidades. E vejam que o próprio comunicado acaba por entrar em contradições. A dada altura, o comunicado diz que o efetivo policial, que sobre o efetivo policial foram arremessadas na sua direção grades de ferro, cadeiras, paus de bandeira, moedas, isqueiros e cinzeiros. Vamos lá ver. Grades de ferro, eu não me recordo de lá ver grades de ferro dentro de uma bancada. E depois estamos a falar de cadeiras de plástico, que as pessoas veem por cadeiras a voar, mas em boa verdade é preciso que se perceba que são objetos de plástico relativamente maleável. Mas que foram arrancados, até como vimos nas imagens da reportagem. E que foram arrancados. Dizem-me que muitas cadeiras foram partidas pelos próprios agentes, porque são objetos frágeis e que partem com facilidade. Basta pôr o pé nas costas e elas dobram e partem, porque estão simplesmente aparafusadas. E, portanto, é fácil de perceber que depois quem lá estava e aqueles mais responsivos acabaram por pegar nas cadeiras e tentarem reagir contra a polícia. Mas é uma consequência daquilo que aconteceu antes. E, portanto, continuando, o que eu queria dizer é que este efetivo policial, que estava mais armado, cada um deles mais protegido que o Dom Afonso Henriques, de capacetes e de armaduras e de pistolas e shotguns, sentiu-se ameaçado com paus de bandeiras, com moedas, com isqueiros e com cinzeiros. Que eu saiba, nem cinzeiros há naquela zona da bancada. E, portanto, desde logo, parece-me que está muito mal justificada esta necessidade de o corpo policial se proteger. E, portanto, atacar as pessoas porque tinha necessidade de proteger a sua própria integridade física. Por outro lado, diz mais acima que estava em causa, estavam em perigo os envolvidos e terceiros. E, portanto, tendo sido colocada em causa a segurança do evento desportivo. Vamos ver, parece-me que quem colocou em causa o próprio evento desportivo foram as próprias forças de segurança, porque, tanto quanto eu fui capaz de perceber, milhares de pessoas que estavam sentadas a ver o jogo de costas não se tinham apercebido da rixa e, portanto, muito provavelmente ela teria terminado ou estava controlada de forma fácil e quem põe em causa o espetáculo é a intervenção da polícia, porque obriga a que todos os adeptos entrassem em pânico e fugissem, obrigando-se mesmo a entrar dentro do relevado. E os nossos funcionários, conjuntamente com o funcionário da Liga, com o delegado da Liga, viu-se obrigado a abrir as portas para que as pessoas pudessem fugir. Nós temos uma situação em que naquele local que permite que o adepto possa avançar o muro de forma fácil, mas agora eu coloco esta questão. E se assim não fosse e tivéssemos uma barreira intransponível, o que é que poderia ter acontecido ali? Se calhar estávamos aqui a falar de uma situação bem mais grave, de pessoas que poderiam ter sido pisadas, teria sido com certeza colocada em causa a integridade física das pessoas que estavam e que pagaram um bilhete para ver um espetáculo de futebol, por causa de uma ação policial que, na minha opinião, é completamente desproporcional e que, na via pública, se resolve normalmente com um agente da polícia, não precisa deste corpo especial armado com shotguns e com cacetetes para resolver. A versão da PSP é diferente da versão do Vitória de Guimarães. Como é que vai provar que tem razão, Júlio Mendes? Bom, só há uma forma de provar, é através das imagens de vídeo que o sistema de vigilância terá, ou pode ter. Vamos ver, os estádios têm sistemas de vigilância, mas não cobrem todas as áreas do estádio, senão teríamos que ter umas centenas largas de câmaras e isso não é possível. E, portanto, eu ainda não vi as imagens, elas estão a ser recolhidas para fornecer, conforme a lei determina, à polícia. Portanto, as imagens poderão esclarecer o que lá se passou, mas, para além disso, tenho o testemunho das pessoas, tenho o relatório do responsável pela segurança do estádio, o diretor de segurança e o coordenador de segurança. Eu tenho um relatório elaborado
sobre tudo o que lá se passou. Tem um relatório do delegado da Liga, que há de retratar exatamente o que aqui está. Portanto, tem um testemunho muito próximo deste, que é contrário ao que a polícia diz. Portanto, vamos ver, de algum modo nós vamos ser capazes de perceber que há aqui uma história que não está bem contada. Se no fim do dia vamos conseguir demonstrar que, de facto, esta não é a verdade, a história que está contada no comunicado da PSP não é a verdade do que lá aconteceu, não sei. Eu espero bem que assim não aconteça, para que no Afonso Henriques ou em qualquer outro estádio não seja posto em causa um espetáculo de futebol por inabilidade de um conjunto de pessoas que devem estar lá para proteger os utentes, os espectadores, e não para pôr em risco a sua própria vida e integridade física. Bruno, costumamos falar mais de futebol, mas há também outros acontecimentos que marcam o fenómeno desportivo, como este, infelizmente. Daquilo que nós pudemos ver, parece que houve ou não algum excesso da polícia? Eu não quero ser injusto com a polícia, nem com o Vitória. Penso que, para termos a absoluta certeza do que aconteceu, de facto, importa ver as imagens. Não sou, naturalmente, especialista na matéria, em policiamento, designadamente nos estádios. Agora, eu estava no estádio, em trabalho, e posso repetir aquilo que disse aos microfones da TSF, aliás, tal como o João Pateiro, que estava em trabalho comigo. E a sensação com que eu fiquei, primeiro que tudo, importa dizer que na experiência que tenho ao longo de muitos anos nestas situações, por norma, nós temos, do local onde estamos, na bancada de imprensa, portanto, numa zona central, e o incidente aconteceu num topo sul, não é? Se não estou em erro. Ou seja, junto a uma baliza, na circunstância a baliza do Vitória de Guimarães, ou seja, também não houve ali qualquer relação com o adversário. Não havia adeptos. Sim, mas se fosse a baliza de Fogo Porto, admitiria que pudesse ter havido qualquer objeto que tivesse sido arremessado ou qualquer incidente do género, mas não é plausível isso, porque era a baliza do Vitória que estava em causa. E dizia eu que a experiência diz-me que nestas circunstâncias, por norma, nós, dos lugares da bancada de imprensa, temos noção quando o incidente se inicia, principalmente se for provocado por vários protagonistas. Desta vez não. Desta vez não nos apercebemos de nada, eventualmente porque aquilo é no primeiro anel, mas é possível que o incidente tenha começado numa zona mais resguardada, mas mesmo que tenha sido isso, nós só tivemos noção verdadeiramente quando houve a carga policial. Ou seja, de facto, é um pouco estranho, porque se tivesse sido algo tão grande que justificasse aqueles meios, nós teríamos, praticamente de forma obrigatória, verificado os confrontos, e não tivemos noção disso. Ou seja, mesmo que não tenham sido 2 ou 3 provocar o incidente, mesmo que tenha sido o dobro, imaginemos 6, acabaram por ficar, só polícias ficaram mais feridos do que isso. E já não falo das pessoas que foram baleadas, mesmo com balas de borracha. Ou seja, sem querer ser definitivo, porque de facto não vi as imagens, a sensação que eu tenho é que houve ali algum excesso em termos da intervenção policial, mas isto sem ter a certeza absoluta, mas foi a sensação com que fiquei, confesso. António Fidalgo, balas de borracha, feridos, cadeiras pelo ar, a PSP fala de paus, de bandeiras, de moedas, de grades, de isqueiros, de cinzeiros, tudo o que é dispensável num jogo de futebol, mas que acaba por marcar este jogo com o Porto, que teve parado 7 minutos. Sem dúvida, mais um episódio que em nada dignifica o futebol, e eu não quero responsabilizar ninguém, porque não tenho dados concretos para isso. Sei que houve uma ação e uma reação. Importa saber de quem partiu a ação para depois ter havido a reação e saber se foi extiva, se não. Eu estava a ver o jogo na televisão
A noção que tive foi que os incidentes terão começado numa parte superior daquela bancada. Junto a um bar. Junto a um bar, exatamente. Mas houve alguma ação... Mas houve alguma ação que provocou uma reação. Se foi excessiva ou não, não sei, porque também não sei qual foi a ação que provocou essa reação. Sei é que a segurança nos Estados deve ser uma prioridade até pelos responsáveis dos próprios clubes, e que assumem essa responsabilidade sempre. Tem na própria estrutura quem se responsabilize por essa segurança, e também depois há, claramente, as forças policiais, a ordem pública, a velar também pela segurança dos cidadãos, mesmo enquanto espectadores de futebol. Portanto, tudo o que eu possa dizer, Inês, será um pouco especulativo. Especulativo porque, como eu digo, não tenho dados concretos em que me possa basear para qualquer afirmação ou qualquer responsabilização de uma das partes. Eu só gostava de dizer mais uma coisa. Não sendo especialista, eu já fui lendo algumas coisas sobre isto. E os estudos, designadamente nos países onde estas coisas são levadas a sério, estou a pensar em Inglaterra, mais do que a represália, aposta-se em opções profiláticas. Mais do que polícias armados até aos dentes, como vemos na América do Sul, onde estes incidentes aí sim são habituais, vemos stewards que procuram resolver as coisas primeiro com diálogo e depois, se necessário, também com a agressividade necessária. Mas não me parece que... Eu, quando cheguei ao estádio, também, de facto, estranhei. Logo naquela rua de acesso ao estádio, os polícias estavam armados da forma que o presidente do Vitória acabou de referir, com os capacetes, com as armas, com uma postura que me pareceu exagerada e, eventualmente, o jogo era eventualmente, não era mesmo, de risco elevado e isto não acontece na maior parte dos encontros em Guimarães. Mas não me parece... olhemos para o que se verifica em Inglaterra, que soube resolver o problema da violência e não resolveu com agressividade e com polícias armadas até aos dentes. Portanto, claro, eu acho que temos que aprender com os bons erros. Faz detenções. O que aconteceu na Inglaterra foi a tal ação profilática que eu não sei se resultaria em Portugal com a nossa cultura, que é impedir que esses adeptos... Mas repare, mas a legislação existe. Sim, para que isso aconteça. Sim, mas é preciso... Eu interrogo-me porque quando há incidentes graves com graves responsabilidades dos adeptos, esses adeptos não vão ao tribunal, não são punidos e não são obrigados a ficar em casa ou a apresentar-se na esquadra na altura dos jogos, ou até, mais do que isso, há penas bem mais graves. Sim, concordo plenamente contigo, e nas medidas profiláticas também. Eu julgo que não há dúvida que eu tenho feito declarações a este respeito, que se há dirigente de futebol que não desculpa comportamentos incorretos por parte dos seus adeptos, porque normalmente há jeito não dizer mal dos seus, não é? Sou eu. E, portanto, quando se portam mal, eu sou o primeiro, como se diz na gira, a ir para cima deles. Portanto, mas este não é o caso e isto não pode ser passado como sendo mais uma situação cuja responsabilidade é dos adeptos. Porque não é, de facto não é. E deixem-me dizer-vos outra coisa. Este dispositivo é montado deste modo porque se tratava de um jogo com alguma perigosidade, digamos assim. Nós tínhamos as claques distanciadas cento e muitos metros, porque os adeptos do Porto estavam na bancada norte, portanto, por trás de uma das balizas, e os do Vitória estavam na bancada sul, por trás da outra baliza. Portanto, uma distância muito grande. Portanto, o risco de haver ali confrontos, que é aquele que este dispositivo, no fundo, pretende acautelar, e pretende acautelar que depois na via pública, nas entradas, nas saídas, aconteçam coisas complicadas, e este dispositivo, praticamente, durante o jogo, tem a vida simplificada. Quase que não faz muito sentido estar por trás, seja dos adeptos do Porto, seja dos adeptos de Vitória, porque normalmente não vai acontecer nada. Poderá acontecer um confronto qualquer, como acontece em todo o lado, seja no futebol, seja no cinema, seja em todo o lado. E vão ver que na sexta-feira nós temos um jogo com o Passos Ferreira e vão estar exatamente as mesmas pessoas nesta bancada do Vitória, os mesmos deficientes, as mesmas crianças,
Porque os sócios Vitória pagam uma cota anual e compram uma cadeira anual. E, portanto, têm a sua cadeira. Cada um sabe qual é a sua cadeira. Portanto, vão estar lá no jogo com o Passos. Mas não vai estar lá este dispositivo, porque não faz falta. Como não fazia falta neste jogo. Mas, sente que este dispositivo policial fortemente armado num jogo com o Porto, no estádio do Vitória de Guimarães, é porque é em casa do Vitória de Guimarães? Sente que tem a ver com o clube ou com os adeptos do clube, este fortemente armados? Inês, sabe o que é que eu acho? Não. Nos outros jogos em que é identificado a risco de haver situações complicadas e de confronto, etc., estes dispositivos são mobilizados. O que me parece é que há maior cuidado em determinados jogos, em determinados estádios, do que em Guimarães. Mas isso pode ser razoável. Em Guimarães, isso pode ter justificações. Não, a questão é que parece que há uma maior facilidade em agir, em reprimir, em Guimarães. Guimarães é um estádio já com uma dimensão considerável, conhecem. Tem 30 mil lugares, portanto tem uma dimensão considerável, tem muitas portas, tem muitos movimentos, portanto há que mobilizar um dispositivo de segurança já considerável. E o que eu vejo acontecer sistematicamente é um abuso, como que se não houvesse, como se sentissem que há uma espécie de impunidade, ou por incapacidade nossa de comunicar, de passar para a opinião pública o que se vai passando. Mas se calhar, não será por terem má fama também os adeptos do Vitória? Sim, porque temos má fama. Mas vamos ver, mas se nós... Não somos os únicos. Não somos os únicos. Nós não somos os únicos. O que se faz e o que se fez que nos criou esta má fama também é feito nos outros clubes. Se calhar em situações até bem mais graves. Agora, há modos diferentes de isto passar para a opinião pública. Mas é verdade que e é isso que eu queria deixar aqui como mensagem, que pedir-vos, de algum modo, que me auxiliem, que não acabemos por ser tratados de maneira diferente quando as situações são idênticas. Eu vejo em alguns painéis, por força de, no fundo, de termos que perceber quais são as lógicas das audiências, comentários de representantes de clubes, e são quase sempre dos três maiores clubes, do Sporting, do Porto e do Benfica. E, portanto, acontecendo uma coisa destas, isto vai ser escalpelizado, discutido, à exaustão, etc. Os clubes mais pequenos não têm esta oportunidade. Estamos a ter esta oportunidade, Julimento. Pela primeira vez, e eu quero deixar aqui um agradecimento à Inês, pela primeira vez nós estamos a ter uma oportunidade de dizer nós não somos melhores que os outros, mas também não somos piores que os outros. E, portanto, há aqui uma situação que é excessiva e que é bom que se apurem responsabilidades. Porque senão o que vai acontecer, como dizia ali o Bruno, ao invés de termos aqui um trabalho profilático, nós vamos aumentar a conflitualidade. Porque depois estes agentes vão ser vistos sempre como alguém que vem para fazer mal. E, portanto, vão ser sempre mal recebidos. Vamos aproveitar essa sua deixa, Júlio Mendes, para chamar à conversa o professor Jorge Silvério, que é psicólogo especialista na área de desporto, mas que também tem o cargo de coordenador dos oficiais de ligação dos adeptos da Federação Portuguesa de Futebol. Olhando para isto tudo, o que é que diz um psicólogo do que viu, das imagens, do que viu ontem no estádio Afonso Henriques? Eu não tive hipótese de estar no estádio, estava noutro estádio à mesma hora, portanto, obviamente, falta-me esse conhecimento, digamos assim, de ter lá estado. Analisando, é óbvio que já falei com o oficial de ligação com os adeptos da Vitória de Guimarães, ou do Vitória Sport Clube de Guimarães. Isto é um incidente claramente atípico no sentido em que não é um confronto entre claques de clubes rivais, não é? E por isso é que este é considerado um jogo de alto risco. E terá começado entre dois adeptos que fazem parte de duas claques diferentes. Exatamente. Tanto quanto sei, penso que terá sido isso que aconteceu. E, portanto, eu estava a dizer que é, de facto, um incidente atípico desse ponto de vista. E aquilo que eu acho que é importante nós salientarmos aqui, óbvio que sem vermos, como dizia o Bruno muito bem, sem vermos as imagens, não podemos tomar o partido por um lado ou pelo outro, e se calhar a razão estará aqui alguns no meio destas duas tomadas de posição.
Mas o que me parece que nós devemos ter em atenção, e aproveitando este tempo de antena, digamos assim, é realçar que existe uma figura que se chama oficial de ligação com os adeptos, que justamente na tal perspectiva profilática... Faz exatamente o quê? Aproveitamos para explicar. Exatamente, porque é uma profissão nova, digamos assim, e, portanto, esse é um dos primeiros pontos que eu tenho vindo a bater, que é explicar um bocadinho, porque um taxista, um professor, todos nós sabemos o que é, um médico, mas de facto um oficial de ligação com os adeptos ainda é uma função nova e, portanto, ainda não sabemos. Basicamente, aquilo que faz é, em conjugação com a administração do clube, com as forças policiais, com os stewards, propiciar um clima, eu diria quase de hospitalidade, quer para os adeptos da casa, quer para os adeptos de fora. E, portanto, eu sei que os oficiais de ligação aos adeptos do Guimarães e do Futebol Clube do Porto começaram com a devida antecedência a preparar este jogo, nomeadamente saberem quantos adeptos é que se vão deslocar, como é que vão, quais são os melhores pontos, o que é que pode entrar no estádio, haver um acordo que normalmente é recíproco entre aquilo que entra no estádio e depois, quando há o jogo da segunda volta, haver exatamente essa reciprocidade. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos que este oficial de ligação aos adeptos faz. Lá está, focando na tal perspectiva profilática e prevê médico, mas de facto um oficial de ligação com os adeptos ainda é uma função nova e, portanto, ainda não sabemos. Basicamente, aquilo que faz é, em conjugação com a administração do clube, com as forças policiais, com os stewards, propiciar um clima, eu diria quase de hospitalidade, quer para os adeptos da casa, quer para os adeptos de fora. E, portanto, eu sei que os oficiais de ligação aos adeptos do Guimarães e do Futebol Clube do Porto começaram com a devida antecedência a preparar este jogo, nomeadamente saberem quantos adeptos é que se vão deslocar, como é que vão, quais são os melhores pontos, o que é que pode entrar no estádio, haver um acordo que normalmente é recíproco entre aquilo que entra no estádio e depois, quando há o jogo da segunda volta, haver exatamente essa reciprocidade. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos que este oficial de ligação aos adeptos faz. Lá está, focando na tal perspectiva profilática e preventiva, que eu penso que deve ser essa que nós devemos ter em atenção. Quando isto acontece, é mais difícil ele funcionar como um bombeiro, digamos assim, porque muitas vezes escapa-lhe ao oficial de ligação com os adeptos aquilo que aconteceu. E, portanto, é mais esta vertente mais profilática, penso que é muito mais importante do que propriamente a tal vertente remediativa de intervir quando acontece algum problema. Mas neste caso, de facto, e atendendo àquilo que tem sido prática e que é norma na Inglaterra, na Alemanha, países que se defrontaram com algumas situações de violência grave e conseguiram resolvê-la, de facto, normalmente o aparato policial não está à vista, ou seja, está, como dizia o Presidente Júlio Mendes, está escondido, digamos assim, numa área onde não é visto e só intervém em casos de extremo quando é chamado, não é? E, portanto, há que ter em conta isso justamente para quê? Para que não haja, digamos assim, um excitar ou um avolumado conflito que depois, obviamente, dá nestas cenas que nós vimos. E depois há aqui outro fator que me preocupa particularmente, que é estes incidentes, felizmente, são raros, embora parecendo que não, porque, obviamente, o mediatismo que atinge é muito grande. Mas a percepção que criam nas pessoas é, de facto, uma percepção de medo e de violência. Claro. E isso a mim preocupa-me particularmente, porque vai precisamente ao arrepio tudo aquilo que nós andamos a fazer justamente com esta função dos oficiais de ligação aos adeptos, que é fazer com que as pessoas vão ao futebol, percebam que é um espetáculo que tem uma segurança, eu diria até tem mais segurança que a maior parte dos outros espetáculos, e portanto temos que ter algum cuidado com isto, sobretudo com a imagem que é passada. Aquilo que eu conheço do trabalho que é feito pela polícia, a polícia também tem feito um trabalho excepcional. Não estou a dizer que neste caso o tenha feito. Provavelmente houve aqui uma tomada de decisão errada. Não é? Eu acho que a última parte do comunicado me deixa, de alguma forma, otimista em relação àquilo que vai acontecer, porque o que a polícia refere é que estes incidentes foram comunicados às respectivas entidades e, portanto, haverá aqui um inquérito. Exatamente. Vai haver um processo de averiguações para avaliar, e estou a citar, as circunstâncias e as consequências do uso, no caso, das armas de fogo. Exato. E, portanto, havendo as imagens, havendo isto tudo, vai ter que se tirar conclusões. E penso que não é por o Guimarães não ter tanta voz ao nível da comunicação social que não vai haver essas conclusões e, portanto, de facto é importante estarmos aqui a decidir isso. De forma obrigatória do uso das armas. Exatamente. Teria que acontecer sempre. Está previsto na legislação. Exato. Deixa-me só acrescentar, Inês, em relação ao que estávamos a falar há bocado, do retirar os adeptos mais problemáticos dos estádios. De facto, quando nós vamos analisar, enfim, os estudos apontam todos no mesmo sentido, os adeptos que são problemáticos ou que provocam problemas são uma percentagem muito reduzida, mesmo muito reduzida. E a melhor intervenção, está provado, é retirá-los dos estádios.
E nós temos na legislação, como dizia o Bruno muito bem, aquilo que se chamam as banning orders, não é? Portanto, os adeptos ficam proibidos, têm que se apresentar numa esquadra da polícia, normalmente na altura em que há o jogo da sua equipe. E, de facto, quando nós vamos olhar para os números, a legislação já existe há alguns anos, ela não estava a ser muito aplicada. O ano passado já houve um aumento bastante grande desses adeptos que ficaram impedidos de frequentar estádios. Portanto, penso que também da parte, neste caso do Poder Judicial, começa a haver esta sensibilidade de retirar estes adeptos dos estádios, porque, de facto, quando nós vamos analisar, os incidentes, de facto, são muito poucos e os adeptos que provocam problemas, ainda menos, são mesmo muito poucos. Não é? E, portanto, se nós conseguimos tirá-los dos estádios, não é? E aí os clubes também têm um papel importante. O problema é que isso tem identificados já. O problema é que eles são poucos, mas há um efeito de contágio, isso está estudado também. E houve uma coisa que me assaltou quando do incidente, que foi verificar que, eu já sabia, que já tinha lido na imprensa, que o local onde ficava antigamente a claque principal do Vitória foi mudada exatamente para a bancada que estamos aqui a falar, onde foram todas elas concentradas. E isso foi baseado em algum estudo, em alguma convicção de que seria... Foi na convicção de que nós estamos a tentar que os dois grupos se juntem, primeiro porque beneficia o espetáculo e depois porque estamos num processo, praticamente já os convencemos, a que façam um processo de legalização. Portanto, temos estado a fazer aqui um trabalho aturado, não é fácil, de os convencer de que é melhor que estejam legalizados, de que estejam num grupo só, que se entendam. Porque não é melhor, é obrigatório, por lei. Sim, é obrigatório. Quer dizer, obrigatório não é, desde que eles não tenham... Se há uma claque organizada, é obrigatório a identificação dos seus membros. Vamos lá ver. Se for uma claque que está organizada, é identificada como tal. Mas nada impede que um grupo de adeptos se juntem e que façam apoio ao futebol. E são um grupo que, de algum modo, está organizado. Portanto, são coisas cuja fronteira jurídica é relativamente difícil de estabelecer. Agora, há uma coisa que é certa. O clube não apoia estes grupos. O clube que está a tentar é sensibilizá-los para que se conformem de acordo com a lei, para que possam depois ter até mais vantagens nisso. E quando nós dizemos, e lhes dizemos, e os convencemos, por isso já os conseguimos juntar, e lhes dizemos, vai ser melhor, vão ter bandeiras, até vão poder trazer tambores, e vão trazer isto como trazem os outros. Assistimos depois a estes episódios que acabam por, de algum modo, deitar por terra o trabalho que temos estado a fazer. Há ou não, professor Jorge Silvério, explicava há pouco como é que os adeptos também olham para a questão de ver a polícia fortemente armada e o sinal que isso passa. Isto também tem alguma relação com o facto daquilo que estávamos aqui a dizer, dos adeptos do Vitória terem esse... Pronto, no fundo tem esse rótulo de serem mais fervorosos, mais aguerridos. Há ou não essa ligação também? Há adeptos que são conotados muito mais de uma forma mais agressiva do que outros. Sim, claramente. Há tal minoria, digamos assim, problemática que depois pode Nós todos, contagiar... quando falamos dos adeptos do Vitória, quem gosta de futebol e quem acompanha o fenómeno do futebol, temos esta ideia de que os adeptos do Vitória são adeptos apaixonados e aguerridos. Desde logo são diferentes porque são do Vitória, não são de mais nenhum. Exatamente. Mas isso não acontece com boa parte. Se me permitirem só dizer-vos o seguinte, falando de segurança e do que isto faz de mal ao espetáculo e a segurança que é preciso garantir para que as pessoas voltem aos estádios, eu vou fazer uma pergunta muito simples. Perante isto que aconteceu aqui, que conseguem ver as imagens, de pessoas que estão sentadas, nem estão a perceber o que se está a passar atrás, porque tudo isto está-se a passar atrás dos que estão a assistir ao jogo. Estão a entrar... Portanto, o bar é esse que se vê o bar é na aqui. retaguarda. Essas pessoas que estão aqui sentadas e que entram assim, de pistola e de capacete, eu vou fazer esta pergunta. Estas pessoas que estão aqui vão deixar de ir aqui ao estádio por terem medo de ser agredidos por aqueles dois adeptos das claques que andaram à bufetada, permite uma expressão, ou porque vão ter medo de levar um tiro destas pessoas?
Eu gostava que me respondessem a esta pergunta. Já está aprovado que foram só dois São duas pessoas, há testemunhas, há relatórios dos respectivos responsáveis. Esse de facto é um dado comum a todos. São dois que se pegaram. E os desacatos terão que Nós estávamos aqui a conversar. Às vezes a gente assiste a episódios lamentáveis na televisão, nas Assembleias da República, que as pessoas se desentendem e até chegam a vias de facto. Portanto, no futebol também podem chegar a vias de facto. E para resolver um problema entre duas pessoas chegam a vias de facto, eu julgo que não é preciso entrar com um dispositivo destes. Agora, se for para demonstrar que quem manda e que há força, entra. E a seguir perde o controle da situação e dá nisto. E depois podem morrer pessoas. É só isto que eu quero dizer. Será um fator de intimidação e pode ser visto pelos adeptos como um fator de provocação. Não é? Este miúdo tem 16 anos. Alguém explica que é preciso dar tiros na cabeça de um miúdo pelas costas? Quer dizer, ou ele ia de costas e levou um tiro, ou ele virou a cara e não ficou cego. E estas pessoas dizem aqui neste comunicado que estavam a proteger a vida de terceiros. Eu dá-me a ideia que eles estão a pôr em causa a vida de terceiros. É isto que é preciso denunciar. É isto que é preciso dizer assim. Alguém esteve mal. Sim. Alguém decidiu mal. Alguém deu ordens de forma errada. E, portanto, tem que se assumir as responsabilidades. Não pode ficar o ónus para o organizador do espetáculo, que sou eu, ou o clube, e para os adeptos que estavam lá, sentados tranquilamente a conversar. Mas a responsabilidade de ambos os lados. Como eu disse há pouco, houve o início, houve uma ação que provocou uma reação. Sim, mas... E é preciso sim, também... mas vamos ver. Mas é uma não sei, ação, eu não faço ideia, é uma ação que é resolvida facilmente pelos PSPs que a gente vê na via pública, que estavam lá e que teriam resolvido isto de forma tranquila. Não tenho dados que António, vão ser os mesmos que estarão no jogo do Passos Ferreira e garanto-lhe que, se não tivermos surpresas, não vai acontecer nada. Vai-se resolver. Aqui importa esclarecer principalmente duas coisas. Primeiro, se confirmar que o incidente foi da dimensão que o Presidente do Vitória acaba de referir. Depois, concluir se houve ou não meios desproporcionados na intervenção policial. Eu penso que são as duas questões que o relatório e a investigação policial terá que concluir. Se há risco, se há perigosidade... Pode-nos interromper. Está bem, está bem. Inês, deixe-me só dizer-lhe, se há perigosidade aqui, nesta bancada em que estão adeptos do Vitória, se houve, no jogo do Porto, vai haver no jogo do Passos Ferreira. Vão ser exatamente as mesmas pessoas. Até lhes digo o número da cadeira e o nome da pessoa. Vão estar lá na mesma. Mas já não vai lá... Sabe quem são os dois adeptos? Não vai estar sabe quem são os dois adeptos? O Presidente de Vitória de Guimarães? Sei, estão identificados. Eu não sei dizer-lhe o nome porque não trago essa informação. Mas conhece-os? Mas conhece-os. Falou com eles? Já falei com eles. Eles confirmaram que se desentenderam? Confirmaram. Mas sabe o que é que aconteceria em Inglaterra ou na Alemanha a esses adeptos por a ação do próprio clube também? Bruno, vamos ver. E eu não estou a querer alisar responsabilidades nem proteger ninguém. Eu sei, mas a minha questão não era essa. A minha questão não era essa. A questão era diferente. É se os próprios clubes, para além da intervenção policial, que por vezes se justifica, para além da intervenção dos tribunais, que muitas das vezes se justifica e não é aplicada, não poderiam também eles, do ponto de vista disciplinar, ter uma ação sobre esse adepto? Sim. Eu acho que sim. Já defendi isso. Mas é preciso termos ferramentas legais para podermos fazer isso. Eu já defendi isso publicamente. Quando tivemos aquele episódio num jogo das equipas B, Vitória, Braga, em que vimos depois o nosso Estado... Na época passada. Na época passada, interditado, durante 2 ou 3 jogos, não me recordo já, eu disse isso, eu defendi isso. Aliás, se o Vitória decidir suspender um sócio ou mesmo afastá-lo definitivamente, não o pode fazer? Tem que lhe instaurar um processo disciplinar. Como em todo lado. Como em todo lado, que é um processo interno, mas que não o pode obrigar a deixar entrar no estádio. Compra um bilhete, Inês, eu expulso uma determinada pessoa de sócio, isso está previsto nos nossos estatutos. Ele compra um bilhete normal e entra e já vai até com a vontade de fazer pior. Mas vai para outro setor, já não vai para aquele setor. Quer dizer, mas não dá garantia. Se o setor onde está... Acha que esse não é o caminho é um caminho que não quer seguir? Não é um caminho que eu não quero seguir. Eu sigo. É um caminho em que vamos perder tempo e não vamos resolver o problema. Eu só disse isso no setor porque os incidentes, e que eu tenho conhecimento e que entre claques, normalmente são claques que estão muito próximas. E não, por isso é que eu disse que não é virgem este caso. Mas eu lembro-me de outros clubes em que houve confrontos entre as claques e que as claques estavam próximas e depois o próprio clube resolveu afastá-las
Acontece em vários clubes, não acontece só no António, quer Guimarães. ver, aqui refere que foram detidos 2 cidadãos. Pois, isso ali, ele Foram não sei o quê. Estes cidadãos não foram detidos 2 cidadãos pelo crime de injúrias e ameaças contra elementos bancada. policiais. Sim. Portanto, não são os adeptos que provocaram o incidente. Onde supostamente não aconteceu nada, aí sim foram apreendidos, foram identificados e detidos 2 cidadãos, foram feitas apreensões de bilhetes falsos. Não foi aqui. Pois, por isso é que eu disse há pouco, quando a Inês me pediu para também entrar em diálogo, que me faltavam dados, quer dizer, me faltam claramente dados e tudo o que eu possa dizer pode surgir de uma forma especulativa. Não? Agora, claro, aquilo que eu me baseio sempre em que há uma reação de uma força policial é que há uma ação que provoca essa reação. Agora, Claro. A intensidade da ação, não tenho dados. Sim, claro. Fala-se, e o Sr. Presidente, e eu acredito, logicamente, que, e há pouco o doutor também falou, talvez um uso excessivo da força policial. Não sei até que ponto, francamente não sei até que ponto, porque não sei o que se passou. Eu sei que se for ao futebol, e eu gosto muito de futebol, adoro futebol, porque o meu pai, desde miúdo, muitas vezes fui a Guimarães, e como sabem, vive ali em Espinho, ali perto de Espinho, e o meu pai pegava o domingo no carrinho, a família toda, íamos para Guimarães, para Braga, para a Póvoa, e comecei a gostar de futebol. E claro, eu vou defender sempre essa possibilidade das famílias irem ao futebol e fazerem do futebol uma festa. Agora sei que é um espetáculo que desperta muitas emoções. Muitas vezes que há aqueles raptos ou sequestros emocionais, como fala António Damasio, e a razão quase se desvanece. De qualquer das formas, acho que as ações profiláticas se recomendam, sem dúvida, mas também, quer dizer, não sou contra, de vez em quando, quando for necessário, a ação da força policial, até como segurança do indivíduo, não é? Portanto, Claro, por isso é que eu digo, os dados que tenho não permitem ter uma visão. Estaremos sempre de acordo, mas é preciso que se adeque proporcional a força. Exato. Sr. Jorge Silvério, ia acrescentar alguma coisa? Ia tentar responder à questão que a Inês me colocou, porque acho que isso deve ficar claro, que é o facto de um adepto ser fervoroso do seu clube não quer dizer que seja violento. E, portanto, isso é uma coisa que nós temos e outro problema que é, normalmente associamos as claques... Mas os adeptos, na sua função de coordenador dos oficiais de ligação dos adeptos da Federação Portuguesa de Futebol, quando tem esta ligação com os adeptos, os representantes dos adeptos de vários clubes, há esta noção que os adeptos do Guimarães são tidos desta forma. Eu penso que isso é uma noção que felizmente, eu diria, para as pessoas que são de Guimarães em todo o país. Ou seja, mas isso não quer dizer que os adeptos, e isso faça deles mais violentos que os adeptos de outro clube qualquer. Nós temos muita tendência, de facto... Eu até vou só aqui fazer um parênteses. Daqui a pouco vou recuperar as declarações do treinador do Vitória de Guimarães, que fala precisamente dos adeptos do Guimarães, dizendo que eles são diferentes. Exatamente. Mas estava a dizer, não devemos confundir as duas ideias, ou seja, e também não devemos confundir outra coisa que as pessoas fazem normalmente, que é associar as claques, ou os grupos organizados de adeptos, à violência. De facto, normalmente, os episódios de violência começam nas claques, mas não quer dizer que não possam começar nas outras pessoas, não é? Mas começam mais vezes. Começam mais vezes, claramente, não é? Entre claques de clubes diferentes. Exatamente. Por regra. Sim, já tivemos situações entre claques. Mas quando falamos de adeptos... No Sporting, por exemplo, chegou a haver um ambiente muito mau entre os dois. No vosso rival, eu lembro o jogo em Coimbra, o Braga, houve um confronto entre... Sim, por norma, final da Taça da Liga, se não me engano. Creio que não, a certa não me engano, altura, não tenho a certeza se foi na Taça da Liga. Sim, também não tenho, mas eu estava presente no Foi estádio. Académica Braga. Sim, mas quando falamos de adeptos, não falamos só das claques, não é? Normalmente temos tendência a colar, digamos assim, isso, não é? E temos que considerar todas as outras pessoas que vão ao futebol, neste caso, não é? Que é o que nos interessa, aquilo que eu chamo a maioria silenciosa. Não é? E para esses, de facto, os oficiais de ligação aos adeptos também funcionam. Ou seja, os oficiais de ligação não são só para resolver problemas das claques e para tratar das claques, é óbvio que também, não é? Mas não nos podemos esquecer de todas as outras pessoas que vão ao futebol e que são normalmente pouco ouvidos. Mas a ligação é sempre com alguém das claques? Não necessariamente. Ou seja, é mais fácil com as claques que elas estão organizadas e, portanto, há um interlocutor, digamos assim. Mas todas as outras pessoas que vão ao futebol, seja em que estádio for, têm no oficial de ligação aos adeptos um interlocutor. Os contactos estão disponibilizados normalmente nos sites dos clubes e, portanto, é muito fácil as pessoas entrarem em contacto com os oficiais de ligação e colocarem as questões que tiverem que colocar. Portanto, não há muitas queixas da polícia? Não há muitas queixas da polícia. Não. É justo dizê-lo também. Até porque, eu também disse isso, a sensação que eu tenho é que a polícia também está a fazer um esforço para que a sua atuação seja o mais
o melhor possível no sentido de garantir a segurança. E tem também feito um esforço no sentido de, obviamente, estar atento àquilo que se vai passando e ir acompanhando, digamos assim, aquilo que são as melhores práticas a nível internacional. E, portanto, desse ponto de vista, aquilo que eu tenho a dizer da polícia é, obviamente, extremamente positivo no sentido do trabalho que eles estão a desenvolver. Não é? Volto a frisar, não quer dizer que não tenha aqui, neste caso particular, havido uma má decisão. Não é? Mas, de facto, independentemente da razão de qualquer uma das partes, a verdade é que estas imagens que o Júlio Mendes mostrou vão ficar na cabeça de muita gente que vai ao futebol, que, tal como disse o António Fidalgo, as famílias, os jovens, os pais que levam as crianças. Claro. Eu também comecei a ir ao futebol com o meu pai. Uma festa, não é? O futebol tem que ser encarado como um espetáculo, uma festa, muitas vezes uma festa de família também. Não é? Sim, nós temos estado a fazer uma campanha de recuperar sócios e um dos lemas é de levar a família ao futebol. E a bancada que está destinada a esse fim é a bancada por cima desta. E há muitos clubes, de facto, a fazerem campanhas deste género. Estava cheia. Reparou que tivemos sucesso total porque tínhamos a bancada cheia. Já tivemos um jogo anterior, embora tenhamos feito do outro lado. E, portanto, nós temos estado a fazer um trabalho precisamente de procurar que as pessoas vão ao futebol, vão aos estádios e levem as famílias. Que é isso que é preciso fazer em todos os estádios e no futebol português, a meu ver. Nós temos estado a fazer isto em Guimarães. E continuo a dizer, sem querer alejar responsabilidades, quem quer que seja, estou convencido que temos aqui evidências de que houve aqui uma má decisão e um exagero. Porque eu estou convencido que por muito desacato que houvesse entre 2, 3, 4, o que fosse de claques lá atrás, junto aos bares, isso não iria alastrar-se de tal forma a levar a que toda uma bancada descesse aos trambolhões pelas escadas abaixo e fosse separar. Eu não estava a sensação com que fico é de facto que a generalidade das pessoas que estavam naquela bancada só se aperceberam quando começaram a levar com os bastões começaram a levar tiros e a serem empurradas pelas outras que estavam mais atrás e queriam fugir. Claro. Porque 99% daquelas pessoas não sabiam o que é que estava a acontecer sequer. Claro. Agora, há uma coisa que não devemos ter dúvida, é que estas imagens, de facto, fazem muito mal. E é preciso agora um trabalho para fazer esquecer isto. Claro. Eu depois deste programa vou deitá-las fora. vamos todos querer esquecer isso. Esquecê-las. O Júlio Mendes já disse ontem e voltou a dizer hoje que o Ministro da Administração Interna, Miguel Macedo, estava ao seu lado. Não, peço desculpa. António Guiar Branco, José Guiar Branco, peço desculpa. Ministro, a senhora disse, Inês, desculpe. O Ministro da Administração Miguel Interna Macedo. da Defesa. Da Defesa. Sim. Ok, sim. Conversou com ele sobre isto? Sim, estava ao meu lado direito, conversámos durante os 7 minutos e ele mostrou-se absolutamente incrédito e estupefacto porque eu não conseguia perceber o que estava a passar. Não conseguia perceber como é que os adeptos estavam a fugir e a cair aos rebolões pelas escadas abaixo, pelas bancadas abaixo, a fugir para o relevado. E, portanto, não conseguia entender o que é que se podia estar a passar que justificasse e ouvir os tiros, porque nós ouvíamos os tiros lá em cima e não sabíamos se eram tiros de adeptos uns contra os outros. E, portanto, estão a perceber o meu pânico, não é? O meu desespero, poder estar a acontecer algo muito grave. E depois acabámos por perceber que os tiros eram destas balas de borracha da polícia. Eu estava a ver na televisão e confesso, e quando o jogo parou ainda muito mais, fiquei com essa ideia de que se passava algo muito grave. Muito grave. Fiquei com essa ideia e quando é interrompido o jogo, mais reforcei essa ideia. Quem pede para interromper o jogo foram as pessoas responsáveis pela vitória. Sim, porque alguns adeptos entraram no relevado e eles abriram as portas laterais para as pessoas fugirem para o relevado para não ficarem ali esmagadas. Não é? E fogem para o relevado e somos nós que pedimos para interromper o jogo, para repor condições de segurança. O que é que espera agora do Ministério da Administração Interna? Vai ser aberto um processo de averiguações, um inquérito? Que contactos que já fez? Que procedimentos é que vai agora ter o Presidente de Vitória de Guimarães e o clube? Eu vou aguardar o tempo que se considere razoável. O que é razoável? Eu julgo que 1 semana é o suficiente para que isto seja aclarado. Ouvir pessoas, ler relatórios
e espero que nos seja comunicado e nos seja dado uma explicação para o que aconteceu. Algo que seja verosímil, algo que seja compaginável com aquilo que existe em vídeo e que existe em fotografia. É isso que eu estou à espera que aconteça. O assunto, de resto, já foi também comentado pelos partidos que têm assento na Assembleia da República, Bloco de Esquerda, também Partido Socialista. Partido Socialista, sim, eu soube. Bloco de Esquerda não sabia. Isto deixa-o mais tranquilo, o facto de ver também o envolvimento político deixa-me mais tranquilo na medida em que, de algum modo, não tenho que estar só eu ou só o clube a tentar ver esclarecida esta situação e, portanto, há quem tenha percebido que algo de anormal que aconteceu, algo que poderia ter sido tratado de outra forma e que, no fundo, pôs em risco a integridade física das pessoas que foram ao futebol, que põem em causa o espetáculo de futebol e o negócio de futebol e que também querem ser esclarecidas. E, de algum modo, isso agrada-me e tranquiliza-me. Se não acontecer nada dentro de uma semana, se não tiver nenhuma resposta? Vou pedir uma audiência ao Sr. Ministro para que ele me proporcione a oportunidade de me dizer se percebeu, se já tem informação, se eu não tenho razão, para perceber como é que nós devemos, de facto, trabalhar e ajustarmos a estas coisas, a estas realidades. Se é possível, se é que é possível ajustar, um clube ajustar-se a este tipo de situações. Está preparado para a conclusão desse inquérito poder confirmar aquilo que diz a PSP nesse comunicado? Se confirmar, eu só quero que as pessoas sejam responsabilizadas, mas mais do que ser justiceiro, que sirva de exemplo para que não volte a acontecer. Isso é o que me preocupa, que não volte a acontecer em Guimarães e que não volte a acontecer em mais nenhum estádio. Porque isto não leva as pessoas ao estádio. Isto leva a que as famílias e os jovens e os menos jovens não queiram ir aos jogos de futebol. Vou recuperar as declarações do treinador do Vitória de Guimarães. Rui Vitória diz que não viu os incidentes na bancada. Ainda assim, defende os adeptos do clube. Diz que tem uma paixão que causa inveja a muita gente. As pessoas de Guimarães fazem inveja a muita gente, porque têm uma paixão pelo clube que não é normal acontecer por esse país fora, por essas cidades todas. E isto é de enaltecer. Às vezes aproveita-se um aspecto menos positivo, que não estou a dizer que seja esse, para se referir um caso e como se queiram provar o que quer que seja. O que eu quero dizer é que os vitorianos têm sido inexcedíveis. É gratificante ver esta paixão que as pessoas mostram a ver, que as pessoas evidenciam a ver um jogo, esta ligação a um clube e a uma cidade, e isso é que é de enaltecer. Estas questões temos que perceber porque é que elas acontecem. Não gosto naturalmente de ver aquilo que se viu, mas também calma, porque me parece que às vezes quer-se arranjar um bode expiatório para tudo e mais alguma coisa. Ora, são as palavras do treinador Rui Vitória. Professor Jorge Silvério, estes adeptos que, como diz o próprio treinador, são diferentes e que têm uma forma talvez mais apaixonada, dirão se calhar outros que não, de viver o futebol. Rotular os adeptos assim pode também, no fundo, trazer este excesso de precaução em relação a estes adeptos? Pode. Quando nós colocamos rótulos, seja em que área for, digamos assim, estamos obviamente a reconhecer que há uma entidade que se comporta de determinada maneira e, portanto, fazemos previsão de que há determinado tipo de comportamentos, não é? E, portanto, obviamente, pode haver aqui essa influência. Neste momento, com a existência dos spotters, que são os elementos policiais que normalmente acompanham os grupos organizados de adeptos, essa informação é claramente passada e os elementos policiais sabem concretamente aquilo que se passa em cada uma dos grupos organizados de adeptos e sabem qual é o tipo de comportamento que eles normalmente têm. Portanto, penso que não há o risco de se criar aqui, digamos assim, uma imagem errada em relação àquilo que é o comportamento. Agora,
para a opinião pública pode passar de facto, quando nós estamos a pôr um rótulo, pode passar de facto esse. Por isso é que eu dizia há bocado que temos de ter cuidado em separar aquilo que é vamos chamar-lhe um comportamento mais vincado, digamos assim, ou mais apoiante do seu clube. Isso não quer dizer que haja violência. Não é? São coisas completamente diferentes e devem estar bem separadas, quer na mente, obviamente, de quem trabalha diretamente com esses grupos, quer, obviamente, também na opinião pública. Não significa o facto de os adeptos serem mais expansivos e apoiarem mais o seu clube, não significa que estejamos perto da fronteira da violência. Não é? Júlio Mendes, sente esta inveja de outros adeptos em relação aos adeptos do Vitória de Guimarães? Não diria isso. Eu percebo as palavras do Rui, são ditas em determinado contexto, não diria isto. Preferia dizer que de facto, temos uma massa adepta que gosta muito do seu clube. Não significa que são mais ou menos perigosos ou constituem algum tipo de risco relativamente a outros. Significa que, e é assim que estas coisas são vistas e olhadas, num jogo em que temos duas equipas com grandes massas de adeptos, portanto, estamos a falar de milhares de pessoas, quer de um lado, quer do outro, se justifica mobilizar dispositivos desta envergadura. Clubes que têm uma massa adepta mais inferior, não me parece, na minha opinião, que o critério seja o mesmo, ou seja, não há necessidade de mobilizar o mesmo tipo de recursos. E o que nós temos é uma massa adepta relativamente grande, comparada com os outros clubes. Nós praticamente temos os três grandes com mais sócios do que o Vitória. Somos o quarto em número de assistências, número médio de assistências em cada época. Estamos só atrás dos três grandes. E, portanto, de facto, temos este amor ao clube, este fervor, mas temos muita gente. E quando há muita gente, há que ter cuidados redobrados. Eu acho que, de facto, é exatamente isto que é colocado em cima da mesa quando é perspectivado um jogo e que são feitas as reuniões entre os responsáveis dos vários clubes, dos dois clubes, e dos responsáveis pelas forças de segurança. Já que fala daquilo que é o Vitória de Guimarães e o que tem sido também nos últimos tempos, foi eleito em março de 2012? Março de 2012, por 3 anos. Na altura falava muito de credibilizar um clube que passou por momentos difíceis. Esses momentos já passaram? Não, de todo, não passaram. Eu encontrei um clube que estava falido, que ia fechar, com um passivo incomensurável, 24 milhões de euros para aquele clube. É algo que, para ver, nós temos 6,5 milhões de receitas extraordinárias, portanto, são precisos muitos anos para pagar este passivo. Felizmente, temos conseguido obter sucesso na gestão que temos estado a fazer. Em 2 anos e pico já temos quase só metade do passivo que encontramos. Por muito mérito do que se tem feito, é certo, também por felicidade naquilo que temos feito e porque fomos capazes todos, eu e as pessoas que estão comigo, de acreditar num caminho, num projeto e de eu ter sido capaz de escolher os responsáveis para as várias áreas que me têm garantido o maior sucesso, o sucesso importante em cada um dos dossiês do clube. E estou a falar dos dossiês que diz respeito à formação. Ao fim destes 2 anos, o Vitória está nos vários escalões, sub-19, sub-17, sub-15, está em primeiro lugar em todos. Foi campeão nacional em juvenis nesta última época. E, portanto, estamos a demonstrar que estamos a fazer um trabalho profícuo, que vai dar frutos no futuro e que, no fundo, é a nossa base de recrutamento. Infelizmente, não temos visto isso refletido nas seleções, o que é algo que eu estranho, mas não queria estar aqui a falar muito disso. E, portanto, temos gente competente a trabalhar nesta área e que está perfeitamente alinhada com um projeto. Temos uma aposta muito grande numa lógica de ter um plantel único que
depois trabalha em duas equipas, uma equipa B e uma equipa A. Não fazemos distinção. Não há mensagens de despromoção ou de castigo para aqueles que estão a jogar na B, nem de promoção para aqueles que estão a jogar na A. Tudo é trabalhado como se fosse uma família só, e aqueles que estão mais bem preparados em cada momento são aqueles que vão estar na equipa A, e aí temos o dedo de Rui Vitória, que é capaz de escolher os melhores, selecionar aqueles que estão mais capazes para, em cada momento, integrar a equipa principal. Temos um treinador na equipa B que, no fundo, acaba por trabalhar muito na sombra, mas seria uma injustiça não referi-lo, Armando Evangelista, que faz o trabalho ao montante de preparar aqueles que estão na equipa B e que hoje estão na equipa A. Se virem o grupo que está na equipa A, desse grupo nós temos 7 jogadores que transitaram da equipa B, desses 7, 6 são portugueses. 50% dos jogadores que estão no nosso plantel, de 50 jogadores que temos entre a A e a B, quase 50% são portugueses. Temos, peço desculpa, quase 50% foram formados no clube, para ser mais correto, foram formados no Vitória. Desses 50, 2/3 são portugueses e 1/3 não são portugueses. E, portanto, esta é a nossa matriz, este é o nosso projeto. É um projeto que comporta riscos, não temos carteira para ir buscar valores já afirmados, temos que apostar naquilo que vamos fazendo, temos que ter mérito nas escolhas que fizemos. Nós, nesta época, observamos 900 jogadores e, veja, contratámos 10. Portanto, fomos muito criteriosos na seleção que fizemos, porque somos obrigados a fazê-lo, por um lado, é óbvio, por necessidade, mas também por convicção, porque eu acho que, para além de ser o melhor que nós podemos fazer hoje pelo Vitória, também é aquilo que podemos fazer melhor pelo futebol português. Este arranque de época está na linha daquilo que pediu ao Rui Vitória ou está acima das suas expectativas? Não, está obviamente acima das nossas expectativas. Eu acho que nenhum presidente de qualquer clube, no seu perfeito juízo, poderia estar a afirmar anterior que ao fim de 5 jornadas ou 4 jornadas estaria em primeiro lugar. Quer dizer, isto ninguém pode garantir. E, portanto, tendo conseguido isto, é óbvio que é algo que me satisfaz. Não estava nas minhas contas, mas deixe-me dizer-lhe que tínhamos a consciência de que tínhamos uma equipa arrumada e que íamos ser capazes de fazer muitos estragos, deixe-me dizer-lhe assim. Tem estado a correr bem e o importante é não perseguir objetivos, não introduzir pressões desnecessárias. Não sonha com isso, com claro, um Vitória europeu? Claro. Se eu não sonhasse, não poderia ser presidente de um clube, não podia ser presidente de um clube tão exigente como o Vitória. Claro que sonho, sou ambicioso, mas é um também objetivo, presidente. Mas sou Pode ser a médio prazo ou longo mas sou prazo. muito objetivo, sou muito realista e sei que para haver sustentabilidade temos que ir subindo um degrau de cada vez, porque eu tenho visto alguns sonhos a serem concretizados rápido demais e depois a seguir é o abismo. E nós já estivemos perto do abismo e eu não quero de modo nenhum voltar a passar nem fazer com que o clube que eu represento volte a passar pelo mesmo. É claro que sonho, mas como lhe digo, é uma questão estratégica. Eu sou essencialmente um gestor e não quero de modo nenhum introduzir pressões desnecessárias. O que nós temos é um conjunto de jovens que gostam do que fazem, que vão disputar cada jogo para discutir o resultado, com qualquer um. E se isto correr tudo bem, no fim, se calhar vamos ter uma agradável surpresa. E sonhavam todos com uma vitória frente ao Porto? Seria... Sonhávamos. E vou-lhe dizer que todo o grupo estava muito otimista quanto a um resultado favorável às nossas cores. Acabou por dar um empate. Acha que foi injusto? Mas estou a ser absolutamente sincero. Foi injusto ou justo? Não acho, de modo algum. Não acho. Acho que acabou por ser equilibrado. Acha que o árbitro influenciou ou não o resultado? Eu não vou fazer comentários de arbitragens. Nunca o fiz e não vai ser agora que vou fazer. O presidente do Vitória de Guimarães também já colocou a hipótese de deixar o Vitória de Guimarães para seguir outro apelo, ajudar o futebol português e seguir para a Liga de Clubes. Continua a ter essa ideia na sua cabeça? Se o futebol português precisar de Júlio Mendes para a Liga de Clubes, está disponível? Neste momento estou completamente arredado. Tive um determinado momento, em determinado período, fui muito ativo,
contestei o que se estava a fazer na Liga, alertei toda a gente e os meus colegas de que o desfecho ia ser mais ou menos muito parecido com aquilo que temos hoje, mas a Liga é um organismo muito complicado, que tem uns estatutos muito blindados e, como toda a gente acabou por perceber, os clubes não foram capazes de fazer nada e continuamos com a mesma liderança, aquela que foi contestada por um número muito alargado de clubes, aquela que hoje está e se sente legitimada porque tem o apoio de 5 ou 6 clubes e tem quase 30 a dizer-lhe, por favor, vá-se embora, professor, nós não o queremos aqui. Ainda que diga aqui nos ecrãs das televisões que esses que dizem isso, dizem publicamente porque estão pressionados ou constrangidos ou o que quer que seja, mas que depois ao ouvido dele diz aquilo que está muito bem. Mário Figueiredo esteve aqui precisamente faz hoje uma semana e disse que os clubes foram condicionados na última votação. Pois, se calhar eu também estou condicionado aqui agora a falar convosco. Se calhar estou. E ele diz que sim, e eu digo que não, e digo-lhe, garanto-lhe que a maior parte não está. Mas fazer uma afirmação destas, que não pode ser provada, não pode ser demonstrada, é uma forma muito confortável de manter ou querer manter as coisas como estão. E, portanto, eu ouvi a entrevista, fiquei chocado com o que ouvi. Um presidente de uma liga que faz as afirmações que fez já tinha que estar a prestar contas aos clubes que representa, a explicar as afirmações graves que fez, mas, infelizmente, nada acontece. E eu quero dizer-vos que na reunião de clubes que foi feita na Federação, a propósito deste assunto... À qual o Mário Figueiredo faltou. À qual o Mário Figueiredo faltou. Defendi que fosse criado um grupo muito restrito, que teria necessariamente que ter os 3 grandes, porque vamos ser claros e lúcidos nisto. Se não houver um entendimento dos 3 grandes relativamente a isto, nós não vamos ter solução. Vamos cair num abismo, vamos chegar ao momento em que os clubes vão ter que pagar as competições, vão ter que pagar as arbitragens, e algo de muito grave pode vir a acontecer. E, portanto, se não houver um entendimento entre esses 3, eu não vejo que seja fácil encontrar uma solução. E vê que esse entendimento pode estar próximo? Eu julgo que sim. Eu quero crer que sim. Porque esses 3, se não houver um entendimento, vai haver sempre um grupo, um subgrupo que vai estar a ouvir o que é que o vermelho diz e que pensa, para tomar uma posição, e depois outros vão ouvir o que é que o azul pensa e vão tomar uma posição. Portanto, isto vai sempre estar tudo sempre dividido e, no fundo, favorece a manutenção do que temos hoje. Eu defendi precisamente este modelo, que uma solução teria que passar necessariamente pelo entendimento entre os 3, sem prejuízo. Consegue imaginar Jorge Nuno Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Bruno de Carvalho juntos? Há formas de conversarem sem ser... As reuniões não precisam ser necessariamente entre os presidentes. Como imagina, as pessoas podem conversar, podem discutir os modelos. Sinceramente, o que está aqui em causa é discutir um modelo de futuro, um modelo em que os clubes, de facto, tenham uma palavra a dizer, que façam parte da administração. Mas essa imagem dos 3 presidentes juntos seria também importante para dar esse sinal de entendimento? Claro, e eu acho que esse momento poderá acontecer depois de ter sido feito o trabalho de back-office prévio de quem tem que reunir e que representa cada um dos clubes e chegarem a um modelo, a um consenso. Acha que é a única solução para resolver o que tem acontecido na Liga? Olha, pela via jurídica não me parece, porque eu fiz o que pude, com uma providência cautelar, mais não posso fazer, acho que os clubes também não podem fazer mais. Se formos de providência cautelar em providência cautelar... Agora há uma providência cautelar apresentada pelo próprio Mário Figueiredo. Pelo próprio Mário Figueiredo. Isto nunca mais tem fim. E, portanto, ou temos um alinhamento... Sente que os clubes desistiram? Não, os clubes não desistiram. E eu sinto isso porque muitos presidentes me falam comigo, me telefonam, vão-me perguntando como é que as coisas estão, se eu tenho informação em relação aos desenvolvimentos. Tenho a certeza de que não desistiram, até porque a maior parte deles está desesperada essencialmente por questões
de ordem financeira. Mas nós fizemos um acordo, ficou determinado que nessa reunião em Lisboa, na Federação, que deveria existir previamente um entendimento entre esses 3 clubes, e eu estou convencido que isso estará para acontecer em breve, em dias, semanas, mas dias, e teremos um desenho de uma solução. Se esses clubes se alinharem, pelo bem, pelo futebol português, porque no fundo o que está aqui em causa é o futebol português, a sustentabilidade, um negócio de futebol, se conseguirem entender, se existir um entendimento esses 3, eu garanto-lhe que no dia seguinte há uma solução para a Liga. Se isso não acontecer, não sei, eu não sou bruxo, mas receio bem que isto vai dar tudo muito mal. Neste momento está fora de hipótese uma possível candidatura à Liga se forem marcadas eleições? Neste momento está completamente fora de hipótese. Eu tive a oportunidade de dizer a quem esteve lá, disse a Luís Filipe Vieira, que poderiam contar comigo se entendesse que eu seria útil, como também me afastaria se entendessem que isso fosse útil. Portanto, se eu for útil, ajudo no que for preciso, mas candidatura, neste momento, está completamente posta de parte. Estou focado no meu clube, mas é óbvio que me preocupa. Vai recandidatar-se quando... É no próximo ano que há eleições no Vitória de Guimarães. Isso ainda é muito cedo para falar. É muito cedo? Ainda não pensa nisso? Não, ainda é cedo para falar de recandidaturas. Falou há pouco da formação dos jovens também do Vitória de Guimarães e isto remete-nos também para, e falou até da seleção, todas estas alterações na seleção, Paulo Bento de saída, percebe o que aconteceu no arranque da qualificação para o Europeu de 2016? Inês, eu não queria alongar muito sobre isso. Eu tenho uma forma de ver as coisas que fácil de entender. Rui Vitória, contrariamente ao que dizem, nunca esteve com o pé fora do clube. No final da última época, nós tivemos uma época muito má. Especulou-se na época passada. Sim, uma altura no... especula-se muito, mas não corresponde à verdade. Nós estivemos sempre muito alinhados. Ainda bem. Conversámos sempre muito. Rui Vitória foi uma escolha... A permanência dele foi uma decisão minha, a continuidade é uma decisão minha, é uma vontade dele. Não ficou em causa nada do que estava a ser feito, eu sabia o que estava a ser feito, estou lá todos os dias. Ele é o vértice da estrutura profissional de futebol, portanto tem que olhar para baixo para cuidar daquilo que depois lhe vai surgir em cima. É uma pessoa que se preocupa com e se interessa por todo o projeto de uma forma transversal. Eu acho que faria um erro muito grande se tivesse optado por um outro treinador. E, portanto, apesar de tudo que foi correndo mal, apesar de ter ouvido muitas críticas, apesar de, em alguns jogos, já me terem chamado alguns nomes feios, eu propus a Rui Vitória mais 3 anos de contrato, propus um protagonismo maior ao nível do futebol e está lá comigo. Esta é a minha forma de ver. Esta é a minha forma de ver. Continuado? Como diz? Acha que na Federação a aposta em Paulo Bento devia manter-se? Não sei, não tenho informação suficiente para poder tecer comentários acerca disso. Agora há algumas hipóteses, Fernando Santos, Vítor Pereira... Muito menos falar de selecionadores deputativos. São as possibilidades... Se quiser que lhe diga, se calhar em favor das minhas cores, diria que podia dizer-lhe que era bom, porque o Vitória não tem nenhum jogador na seleção e, portanto, se calhar pode ser que venha a ter. Mas é uma brincadeira, não é mais do que isso. Há 3 hipóteses agora. Hoje foram negados contactos por Leonardo Jardim e também pelo brasileiro Tite. Ficam na corrida Fernando Santos, Vítor Pereira e também Jesualdo Ferreira. Essas mudanças que são necessárias no futebol português, dizem também os agentes do futebol que são necessárias na Federação Portuguesa de Futebol. Quem era o melhor selecionador para o futebol português, no entender do presidente do Vitória de Guimarães? Não tenho ainda opinião formada, confesso, sinceramente não tenho. Nem é assunto sobre o qual me debrucei. Confio na decisão que a Federação fizer. A Federação tem um presidente, tem uma estrutura diretiva
e acho que devemos deixá-los trabalhar na serenidade, com a serenidade que têm que ter, e depois eles terão que assumir as suas responsabilidades pelas escolhas que fizerem, pelas decisões que tomarem. Acho que é assim que deve ser. Ficou surpreendido com a derrota da seleção? Viu o jogo? Vi o jogo, estava no estádio e fiquei muito decepcionado e surpreendido, confesso. Esperava que a seleção, depois do que aconteceu no Mundial, tivesse outra resposta? Esperava que, depois do que aconteceu, que houvesse outra atitude e que houvesse outra resposta. Não estava à espera de ver aquilo que vi. Bruno, temos esta informação de hoje. A Federação Portuguesa de Futebol nega os contactos por Leonardo Jardim, que foi o nome avançado nos últimos dias, e também nega contactos com o técnico brasileiro Tite, que também tinha até de resto confirmado não contactos, mas teria sido sondado. E ainda bem que nega, deixa-me dizer-te. Não que eu não aprecio, principalmente o Leonardo Jardim, é um belíssimo treinador, como mostrou na época passada, mas de facto ele está numa situação difícil no clube francês que orienta, está no 16º lugar, se não estou em erro, e para a opinião pública, embora eu creio que isto não é uma eleição que deva representar de forma absolutamente fidedigna a opinião pública, mas não seria bom que o treinador entrasse já com o último carimbo, mesmo que ele seja injusto, como acontece com Leonardo Jardim. No que diz respeito a Tite, eu acho que o futebol brasileiro precisa de mudar muita coisa, mas precisa principalmente de mudar a qualidade dos seus treinadores. Não faria qualquer sentido que uma seleção como a portuguesa fosse ao Brasil contratar aquele que é a principal deficiência desse futebol, na minha opinião. O Brasil precisa de treinadores atualizados, treinadores com métodos de trabalho modernos, e isto sem desprimor para o Tite, que está desempregado. Ele deixou recentemente o Corinthians. É verdade que ele já foi campeão brasileiro, que já fez carreira também na Taça dos Libertadores, no Mundial de Clubes, mas a ideia que eu tenho é que, neste momento, nenhum dos treinadores brasileiros seria uma boa solução, ao contrário do que acontece com as outras três que acabaste de referir, quer o Fernando Santos, quer o José Peseiro, quer o Josualdo Ferreira. São treinadores competentes, com experiência, com currículo, e qualquer um deles seria uma boa solução. Toda a gente fica com a ideia que o treinador, que a opção primeira era o Fernando Santos, e que só ainda não terá sido nomeado porque, de facto, tem aquele espectro de ter que cumprir 8 jogos de castigo. E há essa expectativa de perceber se vai ou não ser reduzido. Mas não seria muito razoável, de facto, contratar um treinador sabendo à partida que ele, em 8 jogos, claro, não se poderia sentar no banco de suplentes. Claro, seria a qualificação. Mas sim, mas isso é um erro, porque o trabalho não é feito só. Se forem 4, sabendo-se que o jogo particular com a França é tido como oficial, neste caso, já estamos a falar de 3 jogos, aí já é necessário fazer uma ponderação e fazer uma avaliação correta, porque, insisto, percebeu-se claramente que a vontade da federação, mesmo que não assumida do ponto de vista público, era escolhê-lo como primeira opção. Deixa-me só fazer 2 sublinhados sobre as palavras. Estamos quase a acabar, eu ainda quero ouvir ali o professor Jorge Silvério sobre a seleção. É muito rápido. A primeira é os méritos, de facto, desta gestão do Vitória, do trabalho do seu treinador. O Vitória vem mais uma vez provar, como aconteceu na época passada com o Sporting, que as crises muitas das vezes representam oportunidades. Eu penso que o Vitória ainda tem um administrador judicial, atravessou Já não tem, pronto, ainda bem. Já passámos essa fase. Mas atravessou tempos muito difíceis. No que diz respeito à Liga, eu não me quero repetir, não tenho nada contra o atual presidente, mas de facto é inarrável que ele se procure manter quando a generalidade dos representantes da Liga, que são os clubes, não o querem lá. Por outro lado, eu muitas das vezes tenho dito também que um dos problemas do futebol português é a qualidade dos seus dirigentes. O dirigismo é, a meu ver, um dos cancros do futebol português. E é bom perceber que isso também está a mudar olhando para o presidente do Vitória de Guimarães. Professor
Sr. Jorge Silvério, a seleção portuguesa de futebol e os jogadores, depois daquilo que aconteceu no Mundial, ficaram tão marcados e foi isso que marcou este jogo com a Albânia. O que é que diz um psicólogo olhando de fora para o que está a acontecer na seleção? Eu penso temos um minuto, pouco mais. Ok. Eu penso que ainda foi, em parte, influenciado por isso. Por isso, e também em parte, é óbvio que também fiquei decepcionado, mas não foi assim uma grande surpresa, porque nós, de facto, temos alguma dificuldade em manter os níveis de concentração, de motivação, quando jogamos contra equipas consideradas mais fracas, né? E, portanto, desse ponto de vista, não foi uma surpresa. Junto a isso, o facto de o Mundial ter corrido como correu e, portanto, penso que não houve capacidade para analisar com calma aquilo que se passou do ponto de vista dos próprios jogadores, né? Eu penso que aí a Federação fez uma coisa que eu acho que foi muito bem feita, que é analisar as coisas, que é uma coisa que nós normalmente criticamos. Quando as coisas correm mal, deve-se analisar, devem ser tomadas medidas e elas devem ser publicitadas, e isso foi feito. E, portanto, acho que devemos louvar isso da parte da Federação. Fidalgo, 30 segundos para um último comentário. Então, as minhas palavras serão também as do Bruno. Dar os parabéns ao Vitória na pessoa do seu presidente, endereçar também os meus parabéns à equipa técnica do Vitória. Fiquei muito satisfeito quando vi que o Rui Vitória teria a possibilidade de continuar. Eu acredito plenamente no trabalho em continuidade. Conheço bem o Rui Vitória, sei bem das competências, não só dele, mas toda a estrutura, do evangelista também, como há pouco frisou. E é um exemplo a seguir, volto a frisar, o trabalho em continuidade, quando é aposta forte dos responsáveis, normalmente, mais tarde ou mais cedo, dá frutos. Obrigada, António Fidalgo, Bruno Prata, Jorge Silvério, Júlio Mendes, obrigada também por ter vindo à RTP Informação explicar tudo o que aconteceu ontem em Guimarães, os incidentes entre os adeptos do Vitória e também a PSP. Termina aqui esta edição especial, já a seguir a uma curta pausa. A Fátima Araújo traz-lhe toda a atualidade desta segunda-feira. Boa tarde.